Boa noite, agradecer a presença e a paciência aí de todo mundo, né, da imprensa, a participação dos sócios, a participação dos sócios principalmente. Tínhamos hoje um quadro apto à votação de 5.916 sócios ativos. Tivemos um total de 3.059 sócios que votaram. Salve, salve meus amigos, um abraço para todos vocês, um bom dia nessa madrugada, hoje um pouco mais tarde, ou mais cedo, né, porque é Madruga Vasco, né, estamos de madrugada, dando início a mais esse conteúdo nesse sabadão, dia 24 de maio de 2025. Meus amigos, hoje o Vasco entra em campo contra o Fluminense no Maracanã às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco precisando novamente vencer, para se ver longe cada vez mais da zona da confusão. Nós temos 10 pontos, o Fluminense tem 14, o Fluminense está brigando ali, para se conseguirem mais essa vitória, eles chegam a 17 e vão brigar na parte de cima da tabela. E o Vasco, por sua vez, precisa somar pontos para chegar a 13 pontos, para ficar ali no meio da tabela, tranquilo, sem risco nenhum, até mesmo para passar confiança para os nossos jogadores, para o jogo da próxima terça-feira pela Sul-Americana, que é vida ou morte, né? Ganhou, a gente vai para os playoffs, perdeu, a gente simplesmente será eliminado da Sul-Americana. Então a gente vai falar dessas situações, vamos falar também sobre Brian Rodrigues, né, um atacante uruguaio, vamos falar sobre o menino da nossa base, o lateral Paulinho, vamos falar sobre o volante Jair, a SPE, né, foi aprovada através da AGE, que aconteceu nessa sexta-feira na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, o Vasco da Gama, mais de 2.000 votos a favor. Teremos então aí, é claro, vai demorar um pouco, mas teremos a reforma de São Januário, né? Eu costumo brincar, tá igual obra de igreja, né? Tá demorando para começar essa obra e quando começa demora para terminar também. Bom, desde que comece e termine, a gente de fato tenha o nosso novo estádio, tá beleza. A gente vai falar dessa situação. Vamos falar sobre Copa do Brasil, já temos data definida para o sorteio. Vamos abordar também a situação envolvendo o goleiro Léo Jardim, né, um dos goleiros mais aí que vem chamando a atenção no futebol brasileiro, no mínimo aí nos últimos 2 anos e meio, né, desde quando ele chegou no Vasco. E vamos falar, é claro, do clássico entre Vasco da Gama e Fluminense. Então, meus amigos, olha só, aperta os seus cintos, pega o seu cafezinho, se prepare. Para você que está indo trabalhar, bom trabalho. Para você que está descansando, ótimo fim de semana, bom descanso. Que Deus abençoe as nossas vidas e vamos embora. Está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Galera, então mais uma vez, bom dia para todos vocês. Meus amigos, uma coisa aqui, mais tarde, tá? Eu vou dar aquela moral que eu prometi para geral aí, vou ler comentário de muita gente boa que vocês, né, que deixaram comentário aqui no nosso canal. Vou ler comentário, vou falar nome, vou mandar abraço para muita gente boa aí no nosso canal, para os amigos que vêm comentando, que vêm nos ajudando, vêm nos dando audiência e, é claro, colaborando para o nosso sonho se tornar realidade. Outra situação, hoje, meus amigos, é meu aniversário, hein? É meu aniversário. Sabe o que eu quero de presente? Não sabe? Pô, é claro, pô, 3-0 Vascão. Se o Vasco enfiar 3-0 no Fluminense, esquece, não precisa nem de bolo de aniversário. Brincadeira, precisa sim, viu, família? Mas brincadeiras à parte, olha, eu já vim avisando vocês, né? Eu vou deixar a chave Pix aqui embaixo. Se você quiser dar essa moral para o amigo, quiser me presentear com um valor simbólico para eu tomar um refrigerante, tomar uma Coca-Cola, bacana, muito obrigado. É aniversário do amigo de vocês aqui, afinal, 33 anos não se faz todo dia, né? E se você não quiser também, não tem problema, o que mais importa é você estar aqui colaborando e assistindo ao nosso conteúdo. Dito isso, meus amigos, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso vídeo, se tratando da situação do atacante Brian Rodrigues, né? A gente sabe que o Vasco buscou a contratação dele lá no início da temporada, no final do ano passado também. O América do México endureceu, fez de tudo para atrapalhar
a situação, eles querem algo em torno de 50 milhões de reais para liberar o jogador, né? E a gente tomou conhecimento nos últimos dias, na última semana, de que o staff, o empresário de Brian Rodrigues esteve no Brasil, mais precisamente em São Paulo, né? E supostamente ele iria se encontrar, se reunir com representantes do Palmeiras. Meus amigos, além disso, surgiu aí uma fofoquinha.com daquelas na internet, de que o Mulambo da Gávea estaria de olho também em Brian Rodrigues. Será? Bom, não sei. Fato é que o Palmeiras teria oferecido ao Brian Rodrigues 30 milhões de reais, que foi recusado pelo América do México. Gente, isso aí o Vasco ofereceu também, pô. Isso aí o Vasco também ofereceu, né? Então não sei. Vamos ver até onde vai essa situação envolvendo o jogador. É claro que vai ficar muito ruim se ele não vier jogar no Vasco e for jogar em algum rival aqui do futebol nacional. Meus amigos, agora se tratando aí de base, né? Eu quero parabenizar o nosso cria, Paulinho, né? O nosso Paulo Ricardo, que é o aniversariante. Ele fez aniversário ontem, 23 de maio, né? Faz aniversário quase junto aqui comigo. Parabéns pro nosso Paulinho, lateral direito, que completou aniversário ontem, né, gente? Meus amigos, agora se tratando do nosso volante Jair, nosso meio-campista. A gente sabe que o Vasco estuda uma possibilidade de liberar o jogador, é claro, né? Tentar vendê-lo ou emprestá-lo, né? A gente sabe que o Vasco tenta aliviar a folha salarial para que tenha mais aí fôlego na próxima janela de transferências. Inclusive o Alain Belanciano afirmou que o Vasco deve resolver a situação do transfer ban em alguns dias, tá? Tem gente fazendo um caos em relação a isso e tem que reclamar mesmo, tem que cobrar, tem que bater mesmo. Só que assim, não é que é uma coisa que é normal, que está certo, não, mas é uma coisa que acontece, já não é a primeira vez que acontece isso no Vasco. Então, cabe ao Vasco correr atrás para pagar e resolver, né? Pagar e resolver essa situação para a gente não correr nenhum tipo de risco. Se tratando do volante Jair, a gente sabe que vários times têm interesse nele. Mas o empresário do Jair veio a público e afirmou que o Vasco estaria fazendo uma suposta sacanagem com o jogador ao não relacionar o atleta para jogos, né, escanteando o jogador, obrigando o jogador a deixar o clube. Olha, gente, isso não me estranha. Isso não me causa estranheza, melhor dizendo, porque a gente viu que o Vasco fez essa suposta sacanagem também com o Manuel Capasso. A gente viu, a gente sabe, a gente anda observando que os modus operantes da atual gestão, Pedrinho, Felipe e companhia, é desse jeito, né? É um jeito meio superficial, que você afasta o cara, fala que tá tudo bem, que tá tudo ok, mas exclui, né? Isso não é legal. Isso não é legal. Fato é, a gente toma conhecimento que ele teria sido oferecido ao Fluminense. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas a fofoca que surgiu na internet é que o Fluminense não descarta, viu? O Fluminense demonstrou um certo interesse. E não para por aí. Tem muito clube supostamente interessado no Jair. Grêmio, Santos, Sport Recife, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e etc. O Álvaro, mas se ele serve para jogar nesses clubes, ele não serve para jogar no Vasco? Eu acho que serve, eu até gosto do Jair. Mas a questão hoje é o salário dele, que está na casa de 900 mil reais, e ele ainda não conseguiu ser aquele cara, aquele camisa 8 no meio campo do Vasco, para tomar conta no nosso meio campo. Então eu acho que acaba juntando as duas coisas, o valor do salário e a performance, que não é ruim, mas também não é das melhores, né? Isso acaba corroborando para que o atleta possa vir deixar o nosso clube na próxima janela de transferências. Vamos acompanhar essa situação de perto, a gente vai atualizando vocês. Se tratando da SPE, Sociedade de Propósito Específico, meus amigos, simplesmente tivemos uma AGE nessa tarde para noite de sexta-feira na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali na sede náutica do Vasco da Gama da Lagoa, onde foi aprovada a SPE, tá, gente? Com 2.315 votos a favor, tá? 2.315 votos a favor. Tivemos 670 votos contra e 74 abstenções, ou seja, 74 pessoas que preferiram não votar. Então, o Vasco aí conseguiu passar, né, lá no Conselho Deliberativo do nosso clube através dessa AGE, esse projeto da Sociedade Específica
né, propósito específico envolvendo o São Januário. Com isso, agora o Vasco já pode dar início aos trâmites para vender o potencial construtivo, e aí sim, uma vez vendido o potencial construtivo, o Vasco terá dinheiro em caixa para de fato dar início também às obras de São Januário. Para não ficar só no que eu estou falando, acompanhe o trechinho que a rapaziada do BTB Esportes conseguiu captar, falando, né, ali com algumas pessoas ligadas a essa situação do nosso Vasco da Gama, que eu já volto. Boa noite, agradecer a presença e a paciência aí de todo mundo, né, da imprensa, E a participação dos sócios. a participação dos sócios principalmente. Só um pouquinho para frente. Tínhamos hoje um quadro apto à votação de 5.916 sócios ativos. Tivemos um total de 3.059 sócios que votaram. 2.315 sócios votaram a favor da aprovação. 670 sócios votaram contra a aprovação e 74 sócios se abstiveram. Então, estou declarando aqui encerrada a votação e a apuração, com 73% mais ou menos de aprovação pela abertura da SPA. Tá bom? Mais um passo dado para a construção do novo estádio São Januário, né? Mais um passo dado, menos uma burocracia, seguimos em frente e agora vamos dar entrada no cartório, contrato social, assim que a diretoria tiver com tudo pronto. Obrigado a todo mundo, boa noite, saudações vascaínas. Bom, meus amigos, então, vocês acompanharam, viram, né? Então agora temos essa situação, uma situação boa. Agora, me chama a atenção uma coisa, né? Como é que o Pedrinho ano passado falou que a obra poderia ter começado em dezembro e coisa e tal? E se agora a gente está vendo esse monte de trâmite burocrático aí acontecendo, será que a diretoria do Vasco não sabia que ia ter todo esse trâmite burocrático para resolver? Ou será que eles acharam que iam resolver tudo isso com 20 dias? Não sei. Fica essa dúvida no ar, né? Mas ao mesmo tempo que dá essa dúvida, fica o otimismo também, para que a situação de fato ande e a gente tenha a reforma do nosso estádio. Tomara que não tenha parada errada, né? E tomara que dê tudo certo. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, claro, todo mundo tem o direito de pensar o que quer, né? Numa votação, vota sim, vota não, outros não votam, ok. Agora, 670 pessoas, torcedores do Vasco ou conselheiros, votando não para a sociedade de propósito específico. Ah, porque não divulgaram, Álvaro, o projeto lá da sociedade de propósito específico para os conselheiros verem que não sei o que, porque não sei o que lá, porque o pessoal votou sem saber o que era. Não, votou sabendo que era sim a sociedade de propósito específico. Sabe? E 670 torcedores. Então quer dizer que desses, vamos botar aí 3.000 torcedores, 670 torcedores não querem um novo São Januário. Olha, me surpreendeu, viu? Me surpreendeu, porque parece então que o São Januário cabe 50.000 torcedores, parece que todo jogo a renda é de 4, 5 milhões, parece que o nosso estádio é ultra moderno e ultra confortável, né? Parece isso, né? Não sei. É no mínimo muito estranho, é por isso que eu falo. Tem muita gente jogando contra o Vasco, mas não são adversários. São pessoas que supostamente torcem para o Vasco. É isso que é complicado, não sei. Vamos ficar ligado nisso e torcer, esfregar as mãos para que a gente tenha de fato a reforma do nosso estádio. Meus amigos, se tratando agora de Copa do Brasil, já foi definido o sorteio da Copa do Brasil, tá? Será no dia 2 de junho, 1h30 da tarde, nós iremos saber quem o Gigante da Colina enfrenta na fase de oitavas de finais do mata-mata milionário do futebol brasileiro. Definiu, só para redirecionar, dia 2 de junho, 1h30 da tarde. Se tratando de Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Melgar nessa próxima terça-feira, aqui no Rio, em São Januário, jogo de vida ou morte. Se o Vasco vencer, vai aos playoffs, pegando ali algum time oriundo, né, que esteja vindo da Libertadores da América,
E aí é aquilo, se ganhar passa de fase, se perder tá fora também. Então o Vasco tem 2 decisões seguidas na Sul-Americana, né, até chegar nas oitavas de finais, que também já começam outras decisões. Então o mata-mata não para. O mata-mata não para, meus amigos. Olha só, quero falar com vocês sobre Léo Jardim, falando de mata-mata, né? Léo Jardim salvou o Vascão, né, na Copa do Brasil. Léo Jardim, gente, o Vasco fez mais uma proposta, já é a 4ª proposta que o Vasco faz para o nosso goleiro. Tá? O Vasco está negociando com o Léo Jardim já tem mais de um ano, gente. Vamos aguardar aí qual será o desfecho dessa situação. Porque assim, é um goleiro que a gente tem que renovar com ele. O empresário dele não é bobo, sabe que o jogador tem valor. Tem muita gente interessada e está querendo valorizar o atleta. E tá certo, porque é o melhor momento da carreira do Léo Jardim. E aí existem rumores de que o Vasco, com a proposta que o Vasco fez para o Léo Jardim, ele poderia entrar no hall dos 5 goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. E olha, já era para estar, com a bola que ele está jogando, né? Eu tenho certeza que hoje o Léo Jardim está entre os 2 melhores do Brasil. Se ele não for melhor hoje jogando aqui no Brasil, ele é o 2º melhor, com certeza. Então, temos que correr atrás dessa situação aí. Meus amigos, falamos de Brian Rodrigues, falamos de Sul-Americana, aniversariante, Jair, SPE, Copa do Brasil e Léo Jardim. Vamos falar agora sobre o clássico desse sabadão no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, acho que é a 10ª rodada, salvo engano, né? Então, meus amigos, é o seguinte. O Vasco enfrenta o Fluminense às 18h30 com transmissão do R7, da Cazé TV no YouTube e do Premiere na TV fechada e da Record TV também na TV fechada. Tá? Dimitri Payet, Jair e Felipe Coutinho estão fora do jogo. Felipe Coutinho suspenso, né? Jair e Dimitri Payet, por opção técnica e física, não foram relacionados. Tá? Inclusive a situação lá envolvendo a questão que o empresário dele falou, referente ao clássico. Né? O empresário achou aí uma sacanagem o Vasco não sequer relacionar o jogador para essa partida, como se estivesse de fato forçando mesmo a saída do volante Jair. Aí, meus amigos, para esse jogo, o árbitro, tá? É o Rodrigo Jair Pereira Lima, tá? Rodrigo Jair Pereira Lima é o árbitro para essa partida, para esse clássico que teremos nesse sabadão no Maracanã. Vamos falar aqui então das prováveis escalações. O Vasco deve entrar, vamos começar pelo rival, pelo Fluminense. O Fluminense deve entrar em campo com Fábio, Samuel Xavier na lateral direita e a dupla de zaga com Thiago Silva e Ignácio. O Freitas na esquerda e o meio-campo com Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso. Um ataque com John Arias, Everaldo e Serna. Tá? Lembrando que o Cano está fora dessa partida e também ali outros jogadores muito importantes do plantel do Fluminense. Né? Mas, por outro lado, a linha defensiva deles, né, que é uma linha defensiva, né, relativamente boa, vai estar apta para essa partida, né, gente? Vai estar apta para esse jogo. Já o nosso Vasco deve repetir a escalação do último jogo, apenas com a exceção do Felipe Coutinho, que não foi relacionado, e o Payet, que seria o reserva imediato, ainda não está 100%, não foi também relacionado para o jogo, nem o Jair. Então vamos lá. Seria Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho. A gente toma conhecimento que o Tietê, o Diniz teria testado o Tietê jogando um pouco mais adiantado, fazendo a função de meia, né? Função de meia atacante, que é a função que o Coutinho exerce hoje no nosso elenco. E um ataque ali com Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete, né? Essa provável, possível escalação do nosso Vasco para esse jogo. Meu palpite para essa partida, meus amigos, meu palpite é 2-1 Vasco. Meu coração está dizendo que é 1-1 esse jogo. Tomara que dê bacalhau. Vídeo mais curto, mais enxugado para você nessa manhã de sábado, que a gente vai se ver nessa noite de sábado um pouco mais cedo do que o comum, para falar do pós-jogo, Deus quiser, do resultado positivo, para falar também de outras notícias que a gente venha receber nesse sabadão do Vasco
E é claro, para dar aquela moral para você que nos acompanha, lendo seus comentários e mandando um casaco especial para vocês. Estou ficando por aqui e muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu Vasco!